Você já percebeu que tem momentos em que a opressão é tão grande, é tão forte, que parece que o mal tomou conta ali, do ambiente? Me fala, você já passou por isso? Já teve essa sensibilidade de perceber o inimigo está rodeando aqui? O inimigo quer fazer ruas. E no devocional de hoje vamos falar sobre isso e ver que existe algo que o inferno, que o inimigo não suporta na vida do cristão. Quando o cristão se posiciona e toma essa atitude, o inimigo bate em retirada. Oh, glória! No devocional de hoje nós vamos ver o que Davi fazia e o mal batia em retirada. E o mesmo Deus que atuou aqui na época de Davi é o mesmo Deus, ovelhinha, que opera aqui em nosso meio. E se você fizer isso aqui, o inimigo também não ficará em pé diante de você. Amém? Então venha para mais um devocional. Fique, ovelhinha, até o final. E não se esqueça, deixa aí o seu joinha, curte, comente, compartilhe os 3C, porque fazendo isso a plataforma aqui entende que você gostou do conteúdo, não se ofendeu. Posso contar com você? Então vamos dar as mãos. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que bom que você chegou para mais um devocional. Glória a Deus por sua vida, você não chegou aqui em vão. E para você, ovelhinha, que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Senhor te trouxe aqui para receber algo muito especial. Você precisa de comida, de alimento verdadeiro. E Deus te trouxe aqui para você se alimentar, se fortalecer, porque grande é a caminhada. Estamos vivendo algo extraordinário da parte do Senhor, onde estamos passando dias juntinhos, recebendo gotas de refrigério. Pela manhã, amanhecemos com uma oração lá no Instagram. À tarde, um versículo, uma palavra para meditação. À noite, devocional aqui no YouTube. E depois, mais uma oração para encerrar o dia. Vem, vamos dar as mãos e caminhar juntos. E você vai viver uma jornada maravilhosa na presença do Senhor. Amém? No devocional anterior, nós vimos que Davi, ovelhinha, aquele que ninguém dava nada, foi ungido como rei. O Senhor levantou Davi como rei e ainda disse: o homem vê a aparência, o homem olha aqui fora, mas eu enxergo lá dentro, eu enxergo o coração. E no devocional de hoje, nós vamos meditar aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, estamos meditando no livro, tá, irmãos? De 1 Samuel, da Bíblia Sagrada, e hoje a partir do versículo 14, quando o rei Saul começa a ser atormentado por um espírito mau. Sim, um espírito mau. Nos devocionais passados, nós vimos que o povo de Israel, de forma errada, pediu um rei humano. Embora tivessem o Senhor como rei, o povo de Israel olhou para as nações vizinhas e também quis um rei. O Senhor não gostou, mas por sua misericórdia, o Senhor colocou ali o rei Saul para que o povo, tivesse um rei. Não era isso que o povo queria? Porém, o Senhor não abandonou Israel na mão do rei Saul. Saul estava ali, mas o Senhor estava coordenando em tudo. Porém, vimos também que o rei Saul desobedeceu. O rei Saul se precipitou e não fez o que o Senhor havia mandado. E diante disso, Deus reprovou Saul. Aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26, diz: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas mais rei sobre Israel. Aqui, versículo 25 do capítulo 15. Aqui estamos vendo que o Senhor rejeitou Saul para que não fosse mais rei sobre Israel. Ah, ovelhinha, era o Senhor
que capacitava Saul. Era o Senhor que estava na frente de Saul, não era Saul. Então, a partir do momento que Deus reprovou Saul como rei, rejeitou Saul, o que aconteceu? O Espírito do Senhor, se retirou de Saul. Olha aqui, capítulo 16 agora, versículo 14, que é o versículo de hoje. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quando o Senhor não aprova, quando o Senhor não está no negócio, ele não fica. A presença do Senhor não fica onde há desobediência, onde há rebelião, onde há inveja, onde há sentimentos da carne, onde há a obra da carne. O Espírito Santo de Deus não fica. O nosso Deus é um Deus santo e é necessário que nós venhamos andar em santidade para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nossas vidas. Nós não somos o templo do Espírito Santo de Deus? Não somos? Mas para ele habitar neste templo, é necessário que este templo esteja limpo, purificado, transformado, nova criatura. E quando Saul começou a desobedecer, a se afastar daquilo que o Senhor queria, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha que forte isso! Ou seja, o Espírito Santo de Deus se retira, sai da vida da pessoa. Embora lá atrás você veja Deus com Saul, agora já não está mais. Não existe. Meu pastor sempre falava sobre isso, o pastor Mário Souza, que não existe tempo de casa para o crente. Não existe aposentadoria para o crente. Você precisa ser fiel ao Senhor todos os dias. Mas eu fui ontem, eu fui antes de ontem, eu sou 14 anos firme, 15 anos, mas se na reta final você desfaleceu, o Espírito Santo se afasta de você. É necessário ser firme, ser constante e sempre abundante, transbordando. Oh, glória! Aleluia! É necessário você caminhar com constância. Você não pode ser igual à onda do mar, que o vento leva para qualquer direção. Qualquer vento de doutrina te convence. Qualquer palavra bonitinha faz sua cabeça. Ei, você tem acesso à palavra do Senhor. E mais, você tem acesso ao Rei dos Reis. Você pode conversar com Ele, pedir orientação, pedir ajuda. Senhor, me revele, fale comigo, confirme em meu coração. Não me deixe ser enganada, não me deixe ser enganado. E aqui nós vamos ver que os próprios empregados de Saul, os criados, começaram a notar esse espírito mau que veio sobre ele. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Saul, quando o Espírito Santo sai, quando o Espírito do Senhor sai, se retira, Saul começa a ser atormentado, a ponto dos seus criados perceberem que ele ficava atormentado, visível. Sabe quando a pessoa está endemoniada? Assim eu imagino que Saul ficava, como um endemoniado. E aqui os seus criados fizeram uma sugestão: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Quando fala aqui, irmãos, o espírito mau da parte do Senhor, é porque o Senhor permitiu. É porque se o Espírito Santo de Deus estivesse ali, não teria abertura para aquele espírito mau. Mas quando o Espírito Santo de Deus sai e a casa fica vazia, o Senhor não está mais ali para proteger.
Então, da parte do Senhor, porque o Senhor permitiu. O Senhor não estava ali para proteger. Então, os criados de Saul deram esse conselho: vamos procurar um homem que saiba tocar harpa, para que quando esse espírito mau vier sobre você, ele comece a tocar e você fique em paz. E Saul concordou, aqui no versículo 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, o homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. Olha que fundamental. O Senhor é com ele, oh glória, Deus é com ele. E quem será, irmãos? Esse jovem aqui, que esse criado está falando, quem será? E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então mandaram buscar Davi. Lembra de Davi? Que no devocional anterior foi ungido como rei. Ele era o menor da sua casa. Ninguém dava nada por Davi, a ponto de nem ter sido convidado para o banquete. Todos os irmãos bonitos, grandões, estavam lá para o banquete. E Davi foi convidado não. Ele era o menos possível para ser ungido ali. Não, Davi não foi convidado. Vamos deixar Davi, o menorzinho, lá com as ovelhas. Vamos deixar Davi. Mas quando Samuel chegou, o Senhor falou: não é esse, não é esse, não é esse. E mandou chamar quem? Mandou chamar Davi, oh glória! E aqui novamente, Saul manda chamar Davi, porque Davi sabia tocar harpa. Agora veja, irmãos, que interessante. Davi, que foi ungido rei de forma secreta, agora estava ao lado do rei. E olha o que aconteceu. Versículo 21. Versículo 20. Então tomou Jessé um jumento, Jessé é o pai de Davi. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi o seu pajem de armas. Davi começou a ser o pajem de armas de Saul. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. Agora preste atenção no último versículo aqui do capítulo 16. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia o quê? Alívio. Saul sentia o quê? Alívio. Escreve aqui, ovelhinha. Alívio, oh glória. E se achava melhor e o espírito mau se retirava dele. E o espírito mau se retirava dele. Escreve aqui, ó. O espírito mau se retirava dele. Em qual momento que o espírito mau se retirava dele, ovelhinha? Em qual momento em que Saul sentia alívio? Qual era esse momento? Escreve aqui, vou dar um tempinho para você escrever, para você pensar. Qual era esse momento? Vou ler aqui de novo, hein? E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Oh, glória aqui, ó. Era nesse momento da adoração, era nesse momento do louvor que o espírito mau se retirava e Saul sentia o quê? Alívio. Aquele inimigo ali, irmãos, aquilo saía, oh glória, no momento da adoração, no momento do louvor. Aleluia. E eu posso te falar, essa arma que Davi usava é a mesma até hoje. Ela tem o mesmo poder até hoje.
que é a arma da adoração, é a arma do louvor. E quando o cristão usa essa arma de adorar o Senhor em espírito e em verdade, quando o cristão serve ao Senhor verdadeiramente, o inimigo não resiste ao poder da adoração. Ah, se nós soubéssemos, ovelhinha, o que faz o louvor no mundo espiritual. Aqui nós estamos vendo de forma clara que o inimigo, o espírito mau, batia em retirada. O inimigo mau não suportava o louvor. O espírito mau não suportava quando Davi, tocava a harpa. E hoje nós temos essa ferramenta. Nós temos a possibilidade de guerrear no mundo espiritual com a nossa adoração, com o nosso louvor. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, use essa arma, use esta ferramenta da adoração. Quando você louva, cadeias caem por terra. Quando você adora, portas se abrem, o Senhor trabalha em seu favor. Quando você dá glória para cima, quando você glorifica o Senhor, a glória do céu desce sobre você. Isso é maravilhoso, irmãos, é algo espiritual, porque o nosso Deus, Ele é santo, Ele é soberano, e a adoração é algo muito especial no céu. Os anjos cantam santo, 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 dia e noite, santo, santo, glorificado e exaltado seja o nome deste Deus que é santo. Aleluia! E nós aqui na terra também podemos adorar este Deus. E quando você louva, quando você adora, quando você agradece, o inimigo não aguenta, o inimigo não suporta. Eu sei que na prova, eu sei que na luta, muitas vezes é mais fácil você murmurar, você reclamar. Mas faça como Davi, que quando o espírito mal vinha sobre Saul, ele não corria, ele não se assustava, mas ele louvava. Olha o poder do louvor, da adoração. Ele adorava. E para que Deus venha te usar, para que Deus venha te tomar na hora do louvor e da adoração, você precisa estar aqui, buscando Ele, conhecendo mais Ele, por meio da oração e da palavra. Irmãos, e se nós lermos com calma aqui, nós vamos ver que Davi foi ungido rei, mas não foi de uma hora para outra que ele se tornou rei. Ele teve que passar aqui, por um preparo, não é verdade? Primeiro, ele começou a ser o ajudante do rei, o auxiliar do rei. Eu oro para que Deus fale melhor com você neste devocional e que você possa adorar ao Senhor. Louve o Senhor neste momento. Escreve aqui: Senhor, eu te adoro. Senhor, tu és o meu Deus. Toda a honra te pertence, toda a glória te pertence. Louve ao Senhor, porque Ele é digno. Só Ele é Deus, só Ele. E lembre-se que o inferno não resiste quando você faz isso de forma sincera, de forma santa, de forma verdadeira. E a palavra diz que Deus não despreza um coração contrito e verdadeiro. Que seja verdadeiro, que seja sincero, para que Deus receba. Amém, ovelhinha? Que o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Terminamos o capítulo 16 e no próximo devocional, amanhã, iniciaremos o capítulo 17, que por sinal é bem grande, hein? Vamos ter que dividir também. Mas, glória a Deus, o Senhor tem falado de forma maravilhosa. Os irmãos estão gostando dessa série de 1 Samuel? Me fale aqui se estão gostando, se estão entendendo. E estamos lá no Instagram, hein? Nas Gotas de Refrigério. Não se esqueça, me ajude nesse trabalho, curtindo, comentando, compartilhando. Vamos juntos fazer o ID para que vidas sejam alcançadas. Amém? Pai, obrigada por Tua palavra. Obrigada por mais este devocional. Coloque em Tuas mãos cada ovelhinha que recebeu este alimento. Que o Senhor venha guardar, abençoar e livrar de todo mal. Abençoar sua casa, seu lar, sua família, dando saúde, abrindo as portas que essa família precisa. Pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Oh, glória, que Deus te abençoe. Amém. Te amo em Cristo Jesus.